Vamos lá. Rapidamente, para vocês terem noção de como é rápido isso aqui. Pedi para vocês salvarem. Vamos colocar aqui castelo. Beleza? Vocês iam criar 3 componentes, então um que ia chamar barra grande. Selecionando aqui em cima, vou criar outro componente que eu vou chamar barra pequena. E aqui em cima ia criar outro que ia chamar triângulos, né? Ou teto, como vocês quiserem. Para amarrar todos esses componentes que estão aqui, a gente precisava de um chão. Então vamos colocar o chão. Pronto. O chão era fixo, então tem que dar clique direito, dar um ground em cima dele para que ele não se mexa. O chão era de um tamanho. Selecionando o plano superior, era de 300 por 300, então faço um retângulo a partir do centro de 300 por 300 milímetros. Pronto. Dando clique na geometria fechada, faço uma extrusão com a tecla E, clico aqui de 5 milímetros. Pronto. Para pintar, aperto a tecla A, me aparece o menu de aparências, e aqui vou selecionar uma pintura do glossary, que seria as tipo por default, e carrego a pintura verde para o chão. Pronto. Quanto levamos? 1 minuto. Vamos lá, barra grande. A barra grande, ela tinha que ser, eu vou selecionar aqui, e vou criar um componente ali. E essa seria a barra grande. Vamos colocar BR. BR. Ah, e lembrando, aqui a gente tem chão, corpo, cria um body. Então vamos colocar chão para ele. Beleza? Nome no corpo, nome no componente. De novo. Outro para cá. Barras grandes, né? Porque aqui seriam barras. E aqui, selecionando ele, eu posso isolar para que mostre somente essa modelagem. Venho aqui e eu vou selecionar o plano frontal. Certo? E faço um quadrado. Se não me engano era de 20 por 20. Então 20 por 20. E na extrusão tinha 60 a barra grande. Então seleciono a cara fechada e aperto 60 para dar uma profundidade. Essa barras era de cor azul, né? Sim, pessoal? Caramba, tá difícil vocês hoje, hein? Sim, professor, era azul. Beleza. Barra pequena. Então vou copiar esse aqui. Vou copiar na barra pequena, copiando como novo. Para que eu consiga fazer a edição dela. Barra pequena. Só que agora, em lugar de editar, em lugar de colocar 60 é 40, né? Então vou colocar aqui 40. Outra coisa, para quem está prestando atenção nas aulas anteriores, a gente estava colocando parâmetros como variáveis. Não sei se vocês se lembram, tá? Então aqui tem algumas, ó, por exemplo, do B, tem um sketch e tem duas variáveis, 20 por 20, aqui 20 por 20, tá vendo? Então eu poderia criar essas variáveis porque todos são iguais, então poderia deixar já umas variáveis aqui em cima com esses valores e personalizar tudo. Na hora que eu quiser mudar, é só mudar o valor aqui e vai tudo mudar. Enfim, a barra pequena, essa aqui é a barra grande. O corpo chama barra grande. Barra grande. E esse aqui chama barra pequena. Barra pequena. Pronto. O último que está faltando, vou entrar aqui. Vou entrar em teto. E aqui vou criar um componente. Seleciono ele para trabalhar ali dentro dessa peça. Então, teto. Esse aqui chama tetos. E aqui chama teto. Beleza? E aí vou fazer então
na vista frontal de novo, seleciono esse plano e vou fazer o que, como eu tinha falado para vocês, uma linha concêntrica que se comunica com as outras duas. Perdão, concêntrica não, é de referência, né? De construção, perdão. Aqui. E essa linha que se comunica entre elas. Para fazer a medição, de aqui para baixo, 30, e de aqui para cima, 30. Pronto. Pego o espelhamento de você com relação a essa linha e pronto. A profundidade é 20. Pronto. E se damos clique aqui fora e apertamos A, voltamos ao menu de aparências, amarelo. E a barra, essa aqui era vermelha, né? Bom, não me lembro, vou colocar vermelho. Então tá, já está tudo. Se eu voltar aqui em cima e visualizar o chão e todas as coisas, aqui em teto está faltando colocar corpos, teto. Pronto. Eu comecei aqui no tempo, se vocês perceberam, explicando para vocês rapidamente, comecei com 18. Então em 5 minutos a gente já fez tudo o que precisa para poder modelar. Beleza? Tem essa. Cadê a barra? Essa é a barra pequena, aqui está a barra grande. E pronto. Agora vou brincar com minha criatividade. Vou fazer um castelinho bem básico. Como que eu faço? Tá. Vou pegar 3 barras grandes e 3 barras pequenas. Barra grande, Ctrl C. Venho aqui, seleciono, Ctrl B. Eu falo para capturar a posição. Coloco aqui, Enter, Ctrl B e vou colocar por aqui. Pronto, barra pequena, seleciono ele aqui, Ctrl C, venho aqui em barras pequenas, Ctrl V, volto, Ctrl V. E teto, vamos fazer mais um teto. Então, venho aqui, seleciono o teto, Ctrl C, seleciono onde está o componente de ensamblagem de tetos e dou Ctrl V. Pronto. Eu poderia já ter montado a forma do castelinho, né? Já que eu estava com a capacidade de movimentar e de girar as peças, mas vamos fazer isso de forma separada. Tá. Vou voltar aqui em barras grandes e eu vou pegar essa primeira peça, apertando a tecla M eu consigo movimentar ela, certo? E como eu falei para vocês, não precisa estar certinho, tá? Vamos pensar que ela está aqui. Aí dou Enter, seleciono a outra peça, M, seria isso aí, giro para... Seleciono a peça aqui no browser, M, que senão ele vai tentar movimentar a cara, e aí ele não consegue. Vou colocar aqui. E por último, a peça 3, dou Enter aqui, seleciono a peça 3 grande, aperto M, giro ela para cá e trago ela para cá. Eu estou na vista lateral, vou passar para a vista frontal. Vamos deixar desse jeito, tá? Agora as peças vermelhas. Vou voltar aqui, vou selecionar essa primeira, tá? Que eu preciso. Ó, se eu vejo de cima está tudo errado, né? Bom, se não estão alinhadas, mas eu posso alinhar. Vamos ver se eu consigo alinhar aqui diretamente. Verificar onde está o alinhamento. Alinhar. Alinhou todas no mesmo lugar. Não dá. Vou ter que fazer na mão. Seleciono aí, M. Segunda peça, M. Gente, isso aqui é só questão de ficar brincando, tá? Não é obrigatório fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo, tá?
Pronto. Já posso brincar também com o teto 1. Colocando ele aqui. E posso brincar com o teto 2. Pronto. Agora só tenho que pegar essas duas do teto e descer elas, né? Pronto. Vou pegar essa primeira peça aqui e vou colocar aqui na frente. Vou pegar a segunda peça e vou colocar aqui atrás, sei lá. E essa peça aqui eu vou vir de cima, vou girar ela, colocar aqui na frente. Pronto. Aqui ficou tudo fora, né? Vamos centralizar. Seleciono todas as peças, aperto M. Bom, seleciono todas as minhas peças, aperto M menos a. Aqui é o chão, não, né? Quero essa e essa. Agora sim. Pronto, volto aqui. Pronto. Mas foi 22, né? Mas 6 minutos. Né? Então, gente, coisa simples assim, em 15 minutos vocês conseguem seguindo o tutorial. E assim, eu não estou pedindo nada sofisticado. Vocês que imaginaram um castelo. Eu dei 2 exemplos. Esse aqui mais cheio de peças. E esse aqui rapidinho que a gente fez com 6 minutos. Beleza? Para quem já exportou e encaminhou no grupo, eu estou vendo que sou Luciana, Lislaine, Igor, Luísa e Pedro. E o resto? Cadê o resto que pelo menos fez o castelo? Professor, Diga. tô com uma dúvida. Eu tava tendo uns probleminhas, tipo, pra fazer o upload das minhas peças, assim, no GrabCAD, né? Tá tudo saindo sem cor, assim, tipo, tanto STL objeto. Por quê? Na hora que você exporta o STL e o objeto, ele não vem com textura. Se você exportar em Step, ele carrega a textura de cor. Calma, se eu exportar em quê? Step. Isso que eu pedi agora para vocês. Ir aqui, exportar. Aqui tem Step ou STP. Ah, tá, fechou. É porque Aí tem, exporta... cada modelo aqui tem suas particularidades, né? Normalmente, por exemplo, jogos, o que trabalha nos jogos? Trabalha no FBX, porque ele vem com uma matriz de texturas, aí ele tem mapa de, se não me engano, mapa de UV e outras coisas. O VJ às vezes também traz informações de textura. E os outros são padrões, né? O STL é para impressão 3D, aqui está faltando o 3MF, por exemplo, impressão 3D. E, bom, DWX e DXF, do modelagem, de desenho técnico. Então, assim, dependendo do que vocês querem fazer. Normalmente, quando você coloca, eu expliquei para vocês lá no início, colocar em STL, OBJ ou STEP. Porque o GradCap ele estava tendo problemas com o F3D. O melhor seria colocar o F3D, que é o arquivo original, então você consegue carregar o histórico, consegue carregar todas as features, consegue carregar o browser com todas as configurações. E aí, se você quiser, você baixa depois e modifica ele do jeito que você quiser. Esses outros formatos, eles, se você abrir aqui no Fusion, você vai importar sim essas informações. Então você não tem como editar uma parte específica baseada no histórico, por exemplo. Nem o STEP, nem no STL, nem o outro.
Então, assim, coloquem do jeito que vocês achem que conseguem colocar lá. Eu dei algumas recomendações. Se vocês acharem outras, vocês podem pesquisar e achar outra solução melhor. Beleza? Mas com esse step, então vai sair a cor, né? Sim. Beleza, E eu vou tentar com Pedro, esse, então, porque eu Luísa. tô ficando agoniada. Tá, tá Pedro, Luísa, Igor, Lislaine e Luciane. Cadê os outros? Vinícius. O Vinícius não colocou o nome dele. Tá, mas tá. E cadê o resto que tinha falado, que tinha feito e não colocou aqui? Pessoal, assim, com relação às ferramentas, eu tô sendo exagerado, tá? Eu falei que em 15 minutos fez tudo isso aí que eu mostrei para vocês. Realmente, eu fiz nesse tempo e tentando explicar para vocês como é feito cada passo. E, mas essa prática de manipular a ferramenta e expressar ou tentar organizar as coisas do jeito que você quer, isso que te dá expertise para desafios mais difíceis. O desafio final de vocês, o chefão final de vocês é a modelagem do aquele projeto que a gente fez na oficina da Gambiarra. E esse tipo de modelagem, você vai ter que pensar como fazer as peças de forma a seguir aquilo que vocês imaginaram no 2D, tá? Então, sim, tem gente que demora mais, como tudo na vida, né? Até você pegar um certo grau de experiência. Ana, pode exportar do jeito que você tiver, me manda assim, que a gente está 10h45, temos 45 minutos atrasados com relação à aula de hoje. E, beleza, Rafael, faz o seguinte, pega o link do GrapCAD e me manda, tá? Para quem não está conseguindo exportar exatamente nesse momento do Fusion, então me manda o link do GrapCAD que vocês subiram na semana passada, que aí eu consigo baixar o arquivo de lá. Beleza? Enquanto isso, vou ir subindo aqui os modelos das pessoas que já caminharam para mim. Esse aqui. Esse aqui, o último, foi do Pedro? Não. Do Vinícius. Vinícius. Então temos de 24 pessoas, tem 6 castelos, gente. Sério, sinceramente, isso me deixa triste. A gente precisa ter mais comprometimento com a matéria. Ai, ai. Então vamos lá, tá carregando aqui. Então vamos lá. Eu tinha salvado Parque com Castelo. O primeiro é da Luciana. Vamos colocar aqui. E vamos ver se você deixou tudo certinho. Então pronto. Se vocês perceberam, quando eu comecei a fazer a modelagem, o chão eu peguei a vista superior. Certo? Como que vocês podem fazer no caso de que tenha selecionado a vista errada? Por exemplo, aqui você selecionou a vista frontal e começou a modelar a partir da vista frontal. Vocês podem pegar aqui, ó. Vou abrir o teu desenho aqui separadamente. Vou abrir. E vou mudar essa vista sem mudar todos os componentes. Ó. Oxi, que estranho. Você fez certo. Desculpa. Então na hora de importar ele trouxe informação errada.
Tá, mas enfim, continua valendo o que eu quero mostrar para vocês. Imaginem que essa vista aqui é a superior, só que ele está como frontal. Talvez foi na hora que importei que estava assim desse jeito. Mas enfim, vocês vão vir aqui no Gizmo e vocês vão dar clique direito em cima dele e aqui ele diz para selecionar a vista como. Aí você diz, olha, quero que essa vista seja a vista superior. Então, a partir daí, essa seria a vista frontal. Beleza? E a pessoa Lislane. Luísa. Sim, beleza. Então vamos lá. Vou inserir o outro castelo da Luísa. Vou colocar aqui na frente. Vou colocar para cá. Pronto. O próximo do Vinícius. Pronto. Estamos tendo Castelo sozinho. Às vezes, pessoal, demora porque ele tem que subir o arquivo no repositório de arquivos da Autodesk. Não sei se vocês se perguntaram onde que fica salvo esses arquivos que vocês fazem. Ele não fica na pasta, né? Eles ficam na nuvem e dependendo da modelagem, quando é mais complexa ou não, esse processamento aqui fica bem demorado. Então às vezes vocês querem mexer aqui, ele fala, não posso mexer, estou salvando. Ou vocês querem atualizar alguma modelagem externa, ele diz, não pode, tem que esperar a ela ser subida para depois dar a opção de atualizar, tá? Vamos ver se ele agora me deixa. Por exemplo aqui, ó, estou selecionando o arquivo, eu estou dando clique direito em cima dele para poder inserir e ele está dizendo que não deixa. Beleza? Tá, tem uma pessoa que colocou aqui, ó, uma ensamblagem. Será que gira? Não gira. Beleza, então pessoal, não interessa se está incompleto por enquanto. E eu acredito que vocês vão. Não sei se vai ter tempo para finalizar, mas do jeito que está ali até hoje tá valendo. Tá? E não adianta de nada vocês me entregarem todos os modelos no final se está tudo fora do prazo. Tem punição? Tem. Mas tem que ter noção, né? Tipo, entregar todas as modelagens no final do semestre não faz nenhum sentido. Que a ideia é que vocês façam isso durante a aula, para evitar levar trabalho para casa. Tá? Beleza. Vou salvar aqui. E vamos esperar aqui, não sei o que está acontecendo. Ah, deu uma falha aqui, ó. Vocês passaram vírus para o meu computador, agora foi. Tá. Vamos lá. Vocês entenderam a dinâmica do negócio, né? De como ir fazendo as coisas aqui. Deixa eu colocar essa tela em outro lugar aqui. Beleza. Preciso saber de vocês se algum de vocês já mexeu com as ensamblagens ou as juntas. Eu já dei alguma noção de como funciona em uma das aulas anteriores.
Mas a ideia é que a gente hoje consiga entender esse conceito e consiga aplicar. Porque o conceito de junta aqui no Fusion é um pouco complexo. Às vezes ele atrapalha um pouco pela forma como você tem que pensar, tá? De como fazer a junta. Por exemplo, se eu tenho duas peças aqui, essa peça, e eu quero que ela fique junta, existe a ferramenta de junta, certo? Ou ensamblagem. Existem vários tipos de juntas e ensamblagem. Se você vem aqui, aparece esse menu aqui de juntas, e aqui nesse menuzinho aparece que tipo de junta vocês querem fazer. Se você dá um clique ali, ele vai perguntar vários tipos de junta. Vai perguntar para você qual que você quer desses tipos de junta. Então está a rígida, que é como se você pegasse duas peças e juntasse uma com a outra e ficasse no lugar. Tem a revolute, que seria duas peças que estão girando, onde uma está fixa e a outra gira com relação à peça fixa. O slider, como se estivesse subindo e descendo em um eixo. O cilíndrico. O pin slot é como se ele se girasse através de um percurso. Planar é como se fosse entre duas superfícies planas e eu consigo me deslocar por elas, mas elas estão juntas numa face. E tipo bola, né? Por exemplo, uma articulação. Vamos colocar um exemplo de articulação tipo bola. A articulação da bacia aqui, do fêmur com a bacia. Ele é uma articulação tipo bola, tá? Normalmente vocês não vão se preocupar a partir de cilíndrica para baixo, não precisam. A menos que vocês queiram fazer uma simulação um pouco mais complexa. Porque esse tipo de juntas são mais complexas. Precisam de dar um entendimento melhor de como utilizar. A exceção da planar. Agora, a rígida é bem fácil de entender. Por exemplo, vou selecionar a rígida. Quando eu faço uma junta, eu preciso de duas peças. E pelo menos que essas duas peças tenham caras lisas para poder fazer essa junta. Entendido? Então vamos lá. Quando eu seleciono aqui, ele me pede dois componentes, componente 1 e componente 2. Quando eu seleciono o primeiro componente, quando eu coloco o mouse em cima de uma cara, ele me mostra pontos de referência que eu posso utilizar para fazer a junta. Se eu pego, por exemplo, essa peça aqui e seleciono o centro, automaticamente ele passa para a seguinte peça. Se eu pego, por exemplo, aqui o chão, ele vai colocar os pontos médios, ele vai colocar os eixos, percebem? Como se estivesse deslocando através do eixo, e ele vai colocar também uma setinha. Se eu coloco, por exemplo, esse centro com essa setinha, a peça vai se deslocar até chegar lá, e vai ficar a junta ali. Então está desde o centro para essa borda para dentro, ok? E a partir daí eu tenho várias configurações. Por exemplo, eu posso deslocar ela em diferentes sentidos. Mas a referência de junta vai ser aqui. Até posso rotacionar. Então se eu mexo, vamos desafixar o chão. Se eu mexo o chão, nesse caso aqui, essa peça está junta ao chão. E aqui está um ícone que diz que tem um tipo de junta. E me diz o tipo de junta também. Além disso, aqui no browser acabou de aparecer uma pastinha nova que chama juntas. E aqui me diz o tipo de junta que está sendo utilizado. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma referência ao tipo de junta. Pelo ícone ele está falando que é rígida. Então o que agora preciso colocar é tipo chão com peça pequena, ou barra pequena, né, que a gente estava chamando. Beleza? Se eu tiver um monte de juntas aqui, como que eu faço para saber qual é qual? Você pode ir clicando em cima dela, ela vai se iluminar aqui na área de trabalho, ou você pode falar assim, animar junta. E aí as peças que estão juntas vão começar a tremer. Ah, mas eu queria um tipo de junta diferente. Vamos imaginar que esse aqui... Vamos pegar o catavento. Cadê o catavento por aqui?
Lembra que eu tinha separado o catavento do chão? Ou eu tinha quebrado alguma coisa por aqui. Aí. Então eu vou juntar esse com todas as... Esse não. Esse e esse. Eu vou juntar elas. Eu venho aqui, combinar. Capturar a posição. Pronto. Agora esse corpo aqui, a parte da frente. Vou aqui em catavento, vou falar para ele criar um componente a partir desse corpo e vou jogar lá em cima. Tá difícil de ler, mas eu não estou escrevendo. Sim, a aula vai ser gravada. Desculpa, Karina, não tinha respondido. O que está difícil, pessoal? Tô indo muito rápido? Bom, Pra mim tá ok. Tá. Uma coisa que eu notei, professor, é que os vídeos que estão lá no canal, não sei se é só pra mim, mas tá com uma imagem meio estranha. A qualidade do último vídeo eu não me atentei e ele ficou reduzido. Mas vou melhorar isso nesse vídeo aqui, tá? Eu vou colocar para ficar em tela cheia. Obrigada. Tá, entendi. Vocês dizem do comandos, né? Vou explicar, vou falando o comando e aí eu mostro para vocês, tá? Então vamos lá. Estava falando para vocês que eu juntei esse componente, né? Que estavam antes. Vou voltar aqui. Na aula anterior eu tinha mostrado para vocês que a gente pode cortar um corpo e ir gerando outros corpos. Por isso que aqui em corpos, ó, tem todo esse monte de corpo que eu fui criando. Eu fui gerando a instrução de cada um dessas geometrias e aí depois utilizei a ferramenta de Split Body para cortar o corpo a partir de uma referência. Por exemplo, eu cortei esse eixo aqui baseado na referência desse plano. Aí ele cortou aqui, aí depois eu selecionei essa cara e cortei. Aí gerou um corpo solto, que seria esse cilindro. O mesmo aconteceu com todas as hastes aqui do catavento. Aí na hora que eu selecionei todo a haste e fiz uma réplica através de um padrão circular, eu falei para criar novos corpos e não juntar esse corpo com o que já existia, tá? Só que agora, para mostrar para vocês um tipo de junta que é aquele Revolute, né? Eu vou fazer uma forma aqui nesse modelo para que fiquem dois componentes e poder utilizar as juntas. Porque lembre, as juntas só funcionam com componentes. As juntas não funcionam com corpos. Beleza? Vou repetir. As juntas funcionam somente com componentes. Se você quiser fazer juntas com corpos, não vai conseguir. Não vai conseguir. Tá. Continuando. Essa peça aqui, esse corpo aqui, é o corpo 3. Então vou juntar as hastes mais esse corpo ali. Como é que eu faço? Bom, seleciono todos os corpos que eu quero, venho aqui em Modify e aperto na ferramenta de combinar. Pronto. E aqui na operação eu falo que crie um novo corpo. Agora, esse corpo que foi criado, esse aqui, ó, chama haste. Tanto é que na hora que ele combinou, deixou a maioria das peças que tem a cor, e eu adicionei essa parte do centro, ele adquire a cor da maioria. Nesse caso, era preto, virou amarelo. Tá?
Eu acho que quando eu começo a fazer esse negócio de tirar a cada hora, é bom, porque as pessoas que estão assistindo realmente voltam. E as que não, dá para saber. Vamos ver quantas pessoas voltam agora. Me conta sobre o furacão. O furacão espelho aqui, fica por fora dela. Onde que o furacão aparece? Parece que o mar que bate a praia. Na praia. Você descobriu mais sobre Quem que tava na praia? como que junta as achas O no furacão corpo só? da Não entendi essa parte. Como é que faz o quê? Como é que junta o quê? Desculpa. As achas do catavento num corpo só. Em um corpo só? Já vou mostrar. Tá, vou voltar aqui. Então, ó, tinha 21 pessoas, só voltaram 14. Dá para ver que o resto tá nem aí. Ah, aqui tem mais gente pedindo, peraí. Foi, 20, Cássio. Ih, calaram minha boca. Faltam 2. Beleza, então vamos lá, vou explicar de novo como é que faz para juntar corpos e qual é a condição para que isso aconteça. Se vocês percebem aqui em Modify, está a ferramenta de combinar. Quando ele aparece tooltip, ele diz que os corpos têm que estar se tocando ou tem que estar tendo uma interseção entre eles para poder combinar esses corpos. Porque se eles estão separados sem se tocar, não tem como combinar e criar um corpo novo, porque são corpos separados. Entendido? Então vamos lá. Aqui esses corpos estão se tocando aqui. Percebem que essa linha mais azul aqui está falando que tem uma interferência, ou seja, esse corpo está interferindo nesse outro. Então cumpre a condição para poder colocar tudo junto, né? Esse não, esse sim e esse aqui. Então vamos lá. Seleciono os corpos que eu quero juntar. Venho em combinar. E dou OK. Aí ele vai pegar todos esses corpos e vai criar um corpo só. Tá? Aí ficou haste. Como que eu crio um componente a partir do corpo? Nesse caso, por que não criamos um componente com todos os palitos e o centro? Também pode ser feito. Só que como eu estou aproveitando a modelagem que já foi feita, eu estou explicando como fazer isso. Tá? Porque como vocês viram o tutorial lá que eu fiz a aula anterior, perdão, se não me engano eu expliquei como cortar e como separar as peças do catavento. Então estou explicando como juntar de volta, né? Às vezes a gente precisa fazer esse procedimento de cortar para retirar uma parte de uma coisa só. Aí tem que juntar de novo. Mas enfim, tenho haste aqui como novo corpo com todas as peças juntas. Eu vou exportar, vou criar um novo componente a partir desse corpo. Beleza? Aí ele criou esse componente dentro de catavento. Só que para poder fazer a junta, é melhor deixar ele por fora. Então vou pegar ele e vou arrastar e vou colocar aqui em cima no browser no catavento. Agora, perceberam que a hierarquia ficou catavento como ensamblagem principal, catavento como componente e haste como outro componente separado. Catavento aqui, que seria a base, eu vou fixar, ground. E a haste aqui, ó, ela está solta. Lembram da posição? Quando eu mexo ela, aparecem esses dois ícones aqui. Um que é para capturar a posição, ou seja, se eu quiser modelar a partir da posição que ele está, eu preciso capturar a posição do componente, ou vou falar para reverter a posição. Então isso que eu vou fazer só porque preciso que ele fique no lugar. Agora sim, voltando para a questão das juntas. Eu vou fazer uma junta tipo revolve. Perdão, revolute. Como que eu faço? Venho aqui,
junta, seleciono o tipo Revolve, venho aqui e ele me diz qual é o primeiro componente. Normalmente, o componente que eu seleciono primeiro é aquele que vai até o outro componente. E como a gente tem um componente que não consegue se mexer, que é a base, sobrou só um componente, que são as hastes. Então é ele que vai ser o primeiro componente que eu vou selecionar, tá? E automaticamente o Fusion já fala, nesse caso aqui que tem só dois componentes e um está fixo e outro não, ele já vai diretamente para o componente que me deixa selecionar aqui, que está disponível para mexer. Então, vamos lá. Um truque que vocês têm que levar em consideração. Às vezes, vocês colocam o mouse em cima da cara e vocês querem selecionar algum ponto específico de algum ponto específico de referência e ele some. Não vou selecionar aqui, ele acaba sumindo, dá um pouco de frustração. Para evitar esse tipo de coisas, o que eu vou fazer é o seguinte: coloco o mouse em cima da cara, prestem atenção. Coloco o mouse em cima da cara que eu sei que está o ponto de referência, eu vou selecionar aqui o centro, tá? E o que eu vou fazer é apertar Ctrl. Quando eu aperto a tecla Ctrl, ele deixa essa cara selecionada, ó. Mesmo que eu saia para outro lugar, a cara fica ali. E automaticamente eu posso selecionar, dependendo dos pontos, aqui nesse caso eu só tenho um, que seria o centro, né, desse círculo, e então ele já me deixa selecionar ele. Na hora que eu dou clique aqui, ele passa para outro componente. E esse outro componente, como tem só dois, ele já me deixa selecionar outro componente aqui. A referência qual é? Aqui atrás? Não. A referência é essa cara desse cilindro, né? Então, de novo, aperto Ctrl, seleciono o centro ali. Então, o Fusion fala assim, tá, você quer uma junta, e essa junta é tipo Revolve, e eu vou mostrar como ela se comportaria. Existem outras características que a gente pode mexer, como por exemplo, limitar o movimento. Nesse caso aqui, o catamento ele tem que girar 360, certo? Mas existe, por exemplo, juntas onde eu só consigo mexer, sei lá, 40 graus. Aí eu consigo vir aqui nas configurações e fazer essa modificação. Além disso, eu também posso colocar offsets nos eixos, por exemplo, aqui, ó. Vamos imaginar que essa junta está relacionada do centro ao centro, só que ela está deslocada um pouquinho. Aí vocês falam, mas como é que vai funcionar isso, gente? Aí, ó. Olha como ela fica. Ah, mas eu queria animar a junta. Será que é possível? Lembram que aqui em juntas, vocês têm a lista de juntas que estão sendo criadas. Vou colocar aqui hastes cilindro, sei lá. Hastes com cilindro. Tá? Então eu sei que essa junta vai estar relacionada a essa junta que está aqui. Quando eu dou clique assim em cima, a junta fica de uma cor azul mais intensa, tá? E de novo, eu posso saber também, dando clique em cima dela e animando a junta. Beleza? Ah, mas não era isso que eu queria. Será que eu tenho que ficar eliminar e fazer de novo? Não, pode editar. Para sair da animação, você tem que apertar Escape, né? Aí vocês vêm aqui, clique direito em cima da junta, editar junta, e vamos iniciar esses offsets aí para ele ficar centralizado, certo? E sério. Pronto. Venho aqui de novo, animar junta, e eu tenho a junta. Beleza? Perguntas até ali, pessoal? Se ninguém falar nada, eu vou continuar. E vamos aumentar o nível. Ninguém está prestando atenção, né? Podemos, então? Obrigado, Karina, perdão. Vamos lá. Voltamos no nosso castelo.
Vou voltar aqui na castelinha que a gente estava fazendo. Vocês viram quanta dificuldade eu tive na hora de ficar mexendo as peças, né? E indo aqui no mover e tentando colocar no lugar, certo? Se eu utilizasse juntas, ia ser mais fácil. E eu vou mostrar uma forma também mais fácil de fazer essas juntas. Existe aqui um padrão de juntas ou dúplica de juntas. Eu posso fazer isso para criar outros componentes, levando em consideração a junta que eu já fiz anteriormente. Então, isso nesse contexto do catavento, perdão, do castelo, funciona muito bem. O que eu vou fazer? Vou eliminar esses dois. Vou eliminar esses dois. E vou visualizar só a barra grande com o chão. Como que eu faço para isolar dois componentes? Bom, primeiro eu seleciono o componente que me interessa, eu dou clique direito em cima dele e falo para isolar. Então agora tenho só esse componente. Só que também quero visualizar o chão. Então venho aqui e visualizo. Se eu tiver 50 componentes, eu posso isolar para ver só um componente, que é aquele que me interessa. Beleza? Essa peça está solta. Então vamos fazer a primeira junta. Como se faz? Vamos fazer uma junta rígida. De quem? Dessa base aqui. Dessa base aqui. Com o centro dessa base aqui. Então pronto. O chão deve estar... Vou dar OK, né, para finalizar a junta. O chão deve estar fixo. Então ground. E essa peça já não se mexe. Agora, se eu criar aqui uma duplicação de junta, eu vou capturar a posição. E ele me diz que componentes. Eu falo esse aqui. E eu falo essa junta aqui, ó. Aí eu posso colocar aqui outra, aqui outro, aqui outro. E posso ir copiando as juntas desses dois componentes. Pronto. Perceberam como foi rápido? Vamos lá. Se eu quero agora, eu tenho aqui, ó, componentes. Todos eles ficaram aqui fora. Ó. Ele criou um monte de componente copiado do principal. Então eu vou colocar aqui em barras grandes. Beleza. Se eu oculto as barras grandes, desaparecem todas elas. E agora tenho a opção de como fazer com outras peças. Eu vou repetir, Alice, mas vou repetir com outras peças, tá? Então tá. Vamos fazer, eu vou eliminar essas duas aqui, duas peças pequenas. Outra coisa, pessoal, já que se deu a oportunidade aqui, vocês perceberam que eu eliminei o componente aqui do browser, né? Às vezes, essas peças que eu estou utilizando aqui, que estavam disponíveis, essa e essa, às vezes vocês estão modelando e uma dessas peças que vocês querem eliminar, no histórico aqui embaixo está como referência de alguma coisa. Aí na hora que você elimina, ele é eliminado onde a peça apareceu. Se eu elimino ela aqui, ela vai ser eliminada exatamente onde ela apareceu, aqui no histórico. Tá? Mas acontece que mais na frente no histórico, por exemplo, eu utilizei essa cara para fazer alguma mudança aí no meu desenho. Se eu elimino desde antes e no histórico ela está sendo utilizada na frente, o Fusion vai falar, pessoal, teve apagaram uma referência, então tem um warning de aquela referência que sumiu, então começa a aparecer um erro. O melhor que vocês podem fazer na hora de mexer com modelagem, se você não sabe se tem uma referência ou não, é remover. Remover é uma característica dentro do histórico. Então, a peça existia desde ser criada até quando você removeu, tá? Então, vocês podem, por exemplo, eu vou fazer isso com essas duas peças, ó. Essas duas peças, quando eu dou clique direito em cima delas, eu tenho eliminar e elas iriam desaparecer aqui do histórico aqui embaixo. Percebem que elas estão selecionadas aqui embaixo? São essas duas peças. Só que quando eu falo remover, ela vai aparecer aqui na frente do histórico e essas duas peças vão sumir. Aqui, ó. Essa e essa.
Então, se eu tenho alguma coisa que utilizei relacionada a essas duas peças aqui no intermédio, enquanto estou fazendo o desenho, ele vai manter e não vai me dar erro. Tá? Então, levem isso em consideração. Eu sei que é muita informação, mas na prática vocês vão percebendo isso e vai ficando mais claro. Tá. Finalmente, o que podemos fazer? Vamos fazer o seguinte. Vou pegar uma junta. Alicia, presta atenção aqui que você pediu. E eu vou falar assim, ó. Eu quero que nessa cara, a referência... Estou apertando a tecla Ctrl, tá? A referência é aqui embaixo. Tá? Com relação a quê? A essa peça. E a referência vai ser aqui embaixo. Pronto. Então eu tenho as duas peças onde os pontos de referência para fazer a junta são essas duas caras na parte de baixo no centro. Ok. Agora sim, como que eu faço para copiar essa peça e a junta, né, em conjunto todo em outro lugar? Venho aqui em duplicar juntas, duplicar conjunta, né? Seleciono o componente que acabei de fazer a junta, seleciono a junta. Eu posso selecionar ele aqui diretamente, né? Ou na verdade ele já sabe onde que está a junta, né? Agora eu vou colocar em outro lugar, aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Será que a gente consegue colocar uma em cima da outra? Não consegue, ó. Tem que ser peças diferentes. Beleza? Essa é a forma de fazer a cópia de componentes com a junta incluída. Porque imagina eu ficar copiando peça atrás de peça, atrás de peça, atrás de peça, e depois fazer junta atrás de junta, atrás de junta. Ia dar muito trabalho. Essa ferramenta, inclusive, é nova. Essa de duplicar a junta. Tá? Se não me engano, no semestre anterior não estava disponibilizada. Nesse semestre está. Enfim, já temos essas juntas, já tem todos os componentes juntos. Pego os componentes que a ferramenta criou novos e eu vou selecionar todos eles e arrastar para a minha pastinha de componentes de barra pequena. Pronto. Com isso eu consigo ocultar todas as barras grandes, ocultar todas as barras pequenas. Tá? O que está faltando? Teto. De novo, vamos testar. Vou selecionar o teto aqui, clique direito, remover. E agora eu vou pegar e vou fazer uma junta do teto. Vou colocar exatamente aqui. Ok. Ferramenta de duplicar conjunta. Seleciono o componente e começo a colocar nos lugares que eu quero. Aqui, 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 aqui. Beleza? E temos nosso modelo do nosso castelo. O que acontece? Percebem que está muito poluído com essas juntas? Eu posso vir aqui em juntas na pastinha principal e ocultar. Pronto. Todo amarradinho, todo bonitinho, tudo mais. Seleciono as peças e taco tudo dentro de tetos. Dentro aqui. Agora vocês entendem por que eu pedi para vocês colocar tudo dentro de umas pastas, por exemplo, barras grandes, barras pequenas, tetos. Porque aí eu consigo, né, de uma forma mais organizada, ver todos os componentes que pertencem à mesma característica. E eu posso ocultar um, posso ocultar o outro e posso ocultar o conjunto inteiro. Beleza? O mesmo acontece com as juntas. Tá? Então, a gente já viu dois tipos de junta. A rígida, a revolute, e como fazer duplicação de componentes herdando a junta. Ah, professor, queria fazer um elevador. Essa pecinha aqui, não será que ela sobe e desce? Então vamos lá, vamos procurar essa peça aqui. A junta é essa aqui, ó.
Percebem que essa junta que tem entre esse componente e esse componente é essa aqui que faz esse serviço? Então vou editar ela. Existem duas formas de identificar onde que está essa junta. Eu sei que está aqui. Se eu faço clique em cima dela, automaticamente aqui fica em azul dentro das juntas. Agora, vocês percebem aquele negócio dos nomes? Se eu faço clique aqui fora, vocês percebem qual seria a minha junta aqui para saber qual que ela é? Num modelo mais complexo, eu teria que estar fazendo clique em cima para identificar qual é. Imaginemos que eu achei. Aí eu dou clique direito e dou animar junta. Está vendo como é interessante todas essas ferramentas e como nesse contexto de ter mais juntas e mais componentes faz diferença, né? Quando eu tinha 2 componentes não fazia muita diferença, agora está fazendo diferença pela quantidade de peças que a gente tem. Mas enfim, vamos editar aqui e vamos colocar em lugar de uma junta rígida, vamos fazer um slide. Então editar junta, aqui vou falar que é um slide, só que ele está no eixo X. Eu não quero no eixo X. Como você quer o eixo X? Porque esse aqui é o eixo X, aqui está o gizmo. Assim seria o eixo X, nesse sentido, assim, na diagonal seria o eixo Z, e subindo e descendo seria o eixo Y. Mas como que eu mudo isso? Bom, aqui em movimento, dentro do painel da junta, está o movimento. Vamos ver. Pronto. Selecionei o eixo que eu quero. E além disso, eu tenho nos limites. Eu posso falar o limite mínimo e o limite máximo. Então vou falar para ele, olha, para baixo você vai quanto? 40. Menos 40. Pronto. Então se eu pego aqui a junta, sobe e desce aqui, ó. Mas ela não sai do lugar, porque eu limitei o movimento. Se eu não tivesse limitado, ela sairia do lugar para lá acima e lá para baixo. E eu não sei se vai dar para animar o modelo inteiro. Não dá para animar o modelo inteiro. Vamos ver se dá aqui. Tá. Nesse caso que tem juntas que conseguem se deslocar, dando clique em cima de uma delas, eu consigo que o modelo inteiro se anime. Se tivesse outras juntas no mesmo contexto, ele iria fazer. Só para questões de prática, vou selecionar aqui para copiar a junta. Vou selecionar o tipo de junta, de peça, perdão. E agora vamos ver se eu consigo colocar ela aqui. Vamos selecionar. Viram que criei outro slide aqui embaixo com outra peça? Só não sei se ela trouxe os limites, né? Como que eu sei os limites? Eu posso vir aqui em cima da junta e aqui do lado ele me mostra a configuração dos limites. Ó, ele era dos limites. Se eu pego esse aqui e falo para animar a relação de juntas, não vai. Só vai fazer aquela que eu seleciono. Tá? Se eu quiser fazer um estudo de movimento onde quero ver todas as juntas se mexendo ao mesmo tempo, aí é outra história. Mas dá para fazer. Só para você ter noção. Tá? E a gente não vai fazer, mas só para vocês saberem onde que fica. Aqui em Design tem animação. Se vocês entrarem ali, vocês têm tipo uma barra de tempo e tem como se fosse tipo keyframes, né? Então em cada keyframe vocês colocam uma movimentação e o Fusion automaticamente cria os fotogramas intermediários para realizar a movimentação. Mas enfim, voltamos no desenho. Vimos juntas rígidas, juntas de revolve. Vamos inclusive mudar, vamos colocar esse aqui, editar, e em lugar de ser uma junta rígida, vamos fazer revolve. Pronto. Revolve, rígida, slide. O que mais precisamos saber de juntas? Só, né? As outras a gente não vai usar. Beleza? Então isso seria com relação às juntas, pessoal. O que vai acontecer agora? Para quem entregou hoje os parquinhos, parabéns.
E obrigado, vou descarregar os outros, vou carregar todos eles, vou fazer um print e coloco lá no grupo. Para quem ainda não terminou, tem que terminar de fazer o castelo, subir sem as juntas. E depois vocês vão pegar e vão colocar as juntas. Olha que massa. Lembrando. Olha que massa. Diferente. Lembrando, o catavento, se vocês fizeram o catavento, ele tem que girar, né? Se vocês fizeram o castelinho assim, desse jeito, então vejam como colocar a junta para que seja igual ou muito parecido àquilo que vocês fizeram sem a junta. Tá bom? Pergunta. Está tudo entendido até ali? Sim. Obrigado. Então, se está tudo certo, juntas não é difícil, mas entender o conceito de lugar ou ponto de referência é um pouco complexo, porque às vezes você seleciona uma coisa e vai para outra, o negócio não faz aquilo que você quer. Então, tem que praticar. Por isso que tem um monte de peça repetida aqui. E o castelo é uma forma simples de fazer. Exatamente, Alice. Um castelo, como vocês já entregaram, sem as juntas, onde vocês simplesmente movimentaram as peças, e o mesmo castelo, só que agora utilizando o sistema de juntas. São dois trabalhos diferentes, tá? Um com juntas e outro sem juntas. Esses dois modelos, já que a Bianca tinha perguntado sobre o tipo de formato a exportar, vocês vão exportar em formato F3D ou F3Z. Porque aí ele vai trazer para mim as informações que tem aqui, ó. Beleza? Não, vocês vão pegar o modelo que já fizeram, quem já fez o castelo, por exemplo, quem já fez esse aqui, que queria fazer. Ó, por exemplo, o catavento está ali. Vamos ver os corpos. Ó, tá tudo separado, sem os nomes. Então o que iria fazer? Iria criar do mesmo jeito que eu mostrei para vocês. Iria pegar esses componentes aqui, esses corpos, perdão, juntar eles, criar o componente separado dentro da mesma pasta do catavento e fazer a junta revolute. Tá? Ou revolucionada aí, sei lá. Essas peças aqui, por exemplo, como iria fazer? Ah, essa peça está em cima dessa. Como que eu iria fazer? Bom, seleciono essa peça aqui do centro com essa peça aqui do centro. Agora entende por que essas peças são simétricas, ou seja, têm tamanhos iguais, para poder que isso aconteça, para que fique bonito. Ah, essa peça está solta. Bom, não tem problema. Vou pegar aqui junta de quem? Dessa cara nessa esquina com relação a essa cara nessa esquina. Pronto. Percebe? Ah, mas essa estava aqui na pontinha. Como que eu faço? Bom, muito simples. Pego essa cara no centro, por exemplo. Pego essa cara do chão no centro. Ela bate ali, né? Então eu vou colocar mais ou menos nessa distância ali. Então vamos colocar por aqui. Menos 50, por exemplo, para arredondar o valor. E eu vou subir aqui. Menos 15, 16, não, 15. Pronto. Já que essa peça ficou amarrada com relação ao chão e o chão está amarrado, ou seja, ele está fixo, as outras peças eu posso fixar. Então, por exemplo, eu seleciono essa cara aqui nesse lado, com essa cara aqui nesse lado. Então, o resto das peças, percebem como é fácil? Se você já tem as peças no lugar, é mais fácil fazer as juntas. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou explicar. Eu ia deixar vocês quebrar a cabeça, mas vou explicar rapidão. Eu vou pegar essa cara aqui, com essa cara aqui, só que ele fica centralizado ali, né? Então eu venho aqui e eu posso colocar, sei lá, menos 5.
na hora de pegar a outra peça aqui, iria fazer o mesmo. Junta de quem? Dessa cara com esse ponto de referência. Essa cara com esse ponto de referência. Só que ele entra menos 5. Pronto. E por aí vai. É só praticar, gente. É só praticar. Quem já fez o castelo já tem 90% feito. O resto é só fazer as juntas. Vou perguntar de novo. Entenderam o que tem que ser feito? Está muito complexo, está muito difícil, professor, não entendo, você é muito feio, sei lá. Falem agora, por favor. Se ninguém falar, eu vou achar que está todo mundo entendendo. Tá, ninguém tem nenhuma dificuldade. Geral tá respondendo no chat, professor. Tô vendo aqui. Agora depois de. O que eu não gosto é ficar puxando para que vocês falem. Cara, deveriam de fazer. Eu responderia, acabou, não tem mistério. Beleza. Pessoal, quem está muito atrasado, por favor, fala comigo. Tá? Tem gente aí, tô preocupado, que tem gente que tá jogando culpa no computador, nas coisas. Eu sei que cada um tem seus problemas, mas não precisa deixar que o tempo, né, fique curto para entregar as coisas. Então, se está com dificuldade para fazer, se está com dificuldade na ferramenta para utilizar, se está com dificuldade na máquina, então vamos achar uma forma que seja rápida, com orientação. Tem 2 monitores, tem 2 estagiários lá no laboratório. E se eu não estiver, eles abrem e conseguem até explicar para vocês como resolver os exercícios, tá? Então não deixem passar o tempo, não deixem. Eu sei que tem outras matérias também com trabalho, não quer dizer que a DA2 é mais importante, não. Vocês têm que aprender a administrar o tempo para resolver as coisas. Então não deixem de última hora fazer todas as modelagens. Até porque se vocês me entregarem no último dia todas as modelagens, eu não vou aceitar. Porque o combinado foi fazer na aula e finalizar. Por isso hoje tinha que entregar o castelo. Entregar o castelo, finaliza as juntas. Beleza? Para quem fez o castelo e vai fazer as juntas, eu vou ficar por aqui, vou ficar em off, tá? Tentem finalizar ali. Para quem não fez o castelo, tente fazer o castelo agora. E todas as perguntas que surgirem, eu vou estar aqui. Né? Por isso a Karina falou, acho que as dúvidas vão surgindo. Beleza. Vou ficar por aqui até meio-dia. Temos mais 20 minutos. Tá bom? Combinado, pessoal? Doutor, Oi? doutor, só que perguntar um negócio, se é possível, se não for também, eu me viro. É porque tem umas partes do tutorial do castelo que estão, tipo, inentendíveis por causa do vídeo, que ficou tudo embaçadão. E aí eu queria saber se não tem como fazer a postagem do vídeo com a qualidade mais tranquila lá. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu tenho a gravação do vídeo. Eu vou postar ele de novo. E eu vou fazer os ajustes da imagem. Mas presta atenção se embaixo na qualidade do vídeo você consegue dar clique na qualidade para ver se aumenta. Ah, tá, não. Eu acho que é a resolução do vídeo mesmo É que mesmo, saiu, né? ela bem pequenininha. Entendi. Não, vou aumentar a tela e exportar de novo. Só que assim, essa exportar ele demora mais ou menos uma meia hora. E subir no YouTube e depois eles processarem no vídeo, demora por aí umas 2 horas. Tá? Porque é muito. Tranquilo. O vídeo é umas. É porque tem umas partes do tutorial que eu realmente não tô conseguindo avançar, justamente por causa disso. Porque eu fico tentando adivinhar o comando e aí eu tô estragando tudo. Tá, mas se você precisar assim uma coisa muito específica dentro do vídeo, você pode mandar para mim, ó. Ou até no grupo, tem gente que consegue. Já vi várias pessoas perguntando, eu não estou conseguindo fazer aquilo. Aí vai outra pessoa e auxilia na hora.
Não deixa ficar sem solucionar aí o problema, tá? Tá bom, obrigado, professor. Já vou fazer isso logo aqui. Vou ficar em off. Vou fazer a atualização do vídeo. O Carlos tinha falado para mim, professor, o vídeo tá errado. Mas eu pensei que dava para, mesmo escutando a minha fala, falando um pouquinho enrolado, mas dá para continuar. Mas enfim, vou fazer de novo, vou subir o vídeo e vou passar para vocês lá no grupo, tá? Finalizem hoje, por favor, de todo o coração, peço para vocês, finalizem o castelo hoje. Que tem outras postagens para fazer, sim, tem que fazer, mas o castelo é como se fosse um conjunto de ferramentas que vocês estão aprimorando hoje. E as juntas são muito importantes, então façam isso agora, por favor, tá? Vou ficar em off e ao final eu faço a chamada, tá?